Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Roger Camacho, historiador, e vim aqui falar com vocês sobre livros para essa quarentena a pedido do pessoal do Nota de Rodapé. Eu atualmente faço doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estou estudando a trajetória de vida de 3 mulheres, né? Uma delas é a Heloísa Erundina, que muita gente aqui em São Paulo conhece, deputada federal. A outra é a Irma Passoni, mais religiosa, que deixou o hábito e foi militar no movimento do custo de vida nos anos 70 e 80. E a terceira é a Lélia Abramo, uma atriz que foi sindicalista e que já faleceu. E aí eu vou apresentar 3 leituras que tem muito a ver com a minha vida acadêmica, né? Obras que eu conheci desde o mestrado, mas que acho que seriam muito úteis nesse momento de quarentena para dar uma distraída e para vocês não saírem de casa, né, por favor. Então vamos lá. O meu primeiro livro é o livro da Marta Rovai, chamado A Greve no Masculino e no Feminino, que fala da greve de Osasco de 1968. Para quem não conhece, foi um evento que ocorreu entre os metalúrgicos e os trabalhadores ferroviários da cidade de Osasco, bem no auge do regime civil-militar brasileiro, né, 64 e 85. E aí a autora ela escreveu esse livro como resultado da sua tese de doutorado, que trata sobre as memórias acerca desta greve. Ou seja, como que diferentes grupos trataram desse evento, né? Como eles lembram desse evento, na verdade, não é nem como trataram, como eles lembram desse evento. E aí ela mostra que por muito tempo se reproduziu uma narrativa masculina acerca da greve, e que as mulheres estavam excluídas desse ponto de vista. E que ao entrevistar essas pessoas, essas esposas, mães ou até mesmo trabalhadoras da Cobrasma, que é a empresa onde ela coletou as fontes, ela viu que as próprias mulheres às vezes se excluíam dessa história, mas que ao mesmo tempo, de uma forma sutil, elas não deixavam de se inserir de alguma forma, seja falando que ajudou com feridos, ou que mandou mensagens, ou que preparou alguma coisa para ajudar os grevistas, e havia também algumas que estavam ali na linha de frente, né? E aí ela mostra como que a partir dessas lembranças elas performam o gênero. Porque se por um lado você tem os homens dizendo eu sou corajoso, eu sou forte, que são atributos que se põem no estereótipo do masculino, você tem as trabalhadoras falando, não, mas eu fiquei em casa porque era necessário ser uma boa mãe, uma boa dona de casa. Então assim, ela mostra como também a memória, ela também sofre a influência do vetor do gênero na sua construção. Então essas pessoas elas vão performar, vamos dizer assim, esse gênero, né, essa feminilidade, essa masculinidade, para justificar para si certas memórias e para até mesmo entender aquilo que aconteceu. Então essas pessoas, na verdade, não é que elas são assim conservadoras, não vão usar esse termo, né? Os sujeitos eles constroem sua memória com base naquilo que eles tiveram acesso ou naquilo que eles viram, tiveram contato durante a sua trajetória. E a gente vive numa sociedade que é bipartida, uma relação binária de gênero. Então, essas pessoas elas estão produzindo suas lembranças com base naquilo que elas viram no decorrer da sua vida. Então, por exemplo, se para ela ser uma boa trabalhadora é ser uma boa dona de casa, isso faz parte dos repertórios dela, do ponto de vista dela. Então, a autora mostra como que há uma fratura nessas memórias, por causa do gênero, entre as trabalhadoras dizendo de um jeito, narrando de um jeito, e os homens do outro, e por outro lado, afirma e reforça que elas estavam presentes na greve e que participaram da greve, mesmo durante como depois, em outros eventos, né, na luta pela anistia e tudo mais. Então eu recomendo esse livro, porque ele tem só 250 páginas, mas ele é fácil de ler e eu acho muito interessante para esse momento, até para a gente repensar as perspectivas que a gente dá para os fatos, né? A história não é feita só por homens ou por brancos, mas também a negros, a mulheres e outros grupos, né? Inclusive os LGBTs também estão aí. E a gente tem que sempre lembrar disso. Então fica aí a primeira recomendação de livro. O segundo livro que eu apresento é O Vidas de Entremeio, do Léo Spitzer, que é uma análise biográfica de 3 homens do século XIX, virado do XIX para o XX, que são o André Rebouças, né, que muita gente conhece, que era um engenheiro, né, e era filho de um homem branco de elite com uma mulher dona de casa alforriada. O Cornelius May, que era um homem negro, filho de um ex-escravizado de uma colônia britânica na África, e o Stefan Zweig, que era um judeu que fugiu da Europa e veio para o Brasil e faleceu ali na primeira metade do século XX. E qual que é a intenção do Léo Spitzer?
é tratar das estratégias de assimilação e de inserção de judeus, negros, ex-escravizados em sociedades tão marcadas pela ideologia do branqueamento ou da cristianização das pessoas. E aí, qual que é o exercício dele? Apresentar a trajetória familiar dessas pessoas, seus pais, avós, para mostrar como que a Europa, na virada do 18 para o 19, teve uma abertura na legislação para inserção de judeus, ou até mesmo depois a política do abolicionismo, mais para frente, para falar de como essas pessoas tiveram um campo de possibilidades maior para se inserir em certos grupos. Porém, ele não deixa de atentar para as barreiras que essas pessoas enfrentavam, ou seja, apesar de tentar se colocar dentro de uma elite ou de negar seu passado, esses três homens, no caso aqui dos três personagens do Spitzer, eles não deixaram de sofrer com uma série de barreiras, preconceitos e opressões. Por exemplo, ele no final mostra que os três tiveram uma morte muito melancólica. No caso do Stefan Zweig, ele inclusive se matou, foi um suicídio, e aí ele até cogita, fica aí no campo da hipótese, o caso do André Rebouças, que ele foi encontrado morto, e o Cornelius May, que chegou a ser governador da colônia num determinado período, mas que foi retirado sem prévio aviso do seu cargo e também morreu assim, sem apoio algum, Triste. Mas recomendo esse livro, apesar do tema ser pesado, porque a leitura é leve, é uma leitura também muito pertinente para o momento em que a gente vive e que vai ajudar a refletir muito também sobre essa questão do sujeito na história e pensar também os fatos por outras perspectivas. Assim como o primeiro livro, você pega uma trajetória para pensar um fato. Então você não pensa no grupal, você não pensa nos sujeitos como inseridos num grupo homogêneo em que tudo acontece e eles vão lá sendo levados. Dentro dos grupos, como diz o Norbert Elias, dentro da sociedade há indivíduos. Então é uma sociedade de indivíduos, mas indivíduos dentro de uma sociedade. Então, quando a gente pensa uma trajetória de vida, uma biografia, a gente tem que pensar que há dissonâncias do grupo. Em que medida esses sujeitos eles participam do que acontece naquele meio, em que medida eles destoam disso, é o que os microhistoriadores até chamam do excepcional normal. Mas o que vem ao caso aqui no Vidas de Entremeio é pensar justamente a análise da assimilação e pensar a participação de outros sujeitos, negros, judeus e tudo mais, na história. Então fica aí outra dica de leitura. O nosso terceiro livro é o livro da Svetlana Alexievich, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é um compilado de entrevistas de mulheres soviéticas que participaram da Segunda Guerra Mundial, como atiradoras, como pilotos de tanque, ou de avião, ou em baterias antiaéreas. E aí, o legal desse livro é que a autora, ela compila essas entrevistas, ela não põe a entrevista na íntegra, ela reparte por temas, e aí divide o livro de acordo com esses temas. Por exemplo, o retorno à casa delas, a saída para o fronte, maturidade, família. E aí o que ela faz? Ela pega esses trechos e costura, formando uma narrativa. Então, por exemplo, quando você lê sobre a partida ao fronte, você vê vários relatos sobre a saída que parecem uma narrativa. Saiu de casa fulana, saiu de casa ciclana, saiu não sei quem. E quando elas estão no front, a fulana fez isso, a ciclana fez aquilo, a terceira fez outra coisa, e assim por diante. E é isso que é interessante nesse livro. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2015 justamente por esse modo diferente, vamos dizer assim, de se produzir uma obra de cunho literário. Ele não é uma análise, ele não é um estudo historiográfico ou um livro teórico. É uma tentativa de construção de um texto literário. E mesmo assim não deixa de ser importante, porque, no caso, ela traz aqui ponto de vista de muitas mulheres que participaram da guerra e em posições que muitas vezes as pessoas não imaginam que elas estavam, porque partem daquele estereótipo de gênero de que as mulheres estavam só ou como enfermeiras, ou na cozinha, ou como mensageiras. E aí a autora justamente fala isso, não, elas estavam em todos os postos. Foi uma surpresa para ela, porque ela coletou essas entrevistas durante muito tempo. E ela faz esse livro para, primeiramente, dar voz, como eu te falei, dar voz não, compartilhar voz, a gente não usa mais esse conceito, com essas soldados, vamos dizer assim, e para
apresentar outros pontos de vista sobre a guerra. Então, por isso que até o título é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, porque por muito tempo a gente pensa na guerra só como um grupo de homens fardados que vão para o fronte. Mas a guerra também tem rosto de mulher. Tanto que a editora decidiu até colocar rostos femininos na capa e na contracapa do livro para gerar essa inquietação no leitor. Porque quando a gente olha para a imagem, a gente já questiona, mas são rostos femininos para se falar de uma guerra que não tem rosto de mulher? Então a intenção da editora é justamente complementar essa crítica da autora, porque é importante a gente dar novos olhares para a história e para fatos que muitas vezes são vistos como masculinos unicamente, pontos de vista masculino. Porém, ressalto aqui, a capa é da editora, porque é uma versão brasileira e tudo mais, e mesmo na versão ucraniana, quem faz a capa geralmente é o editor, né? A editora, enfim. Mas é interessante ver como há essa ligação entre o texto da autora e as edições, os livros. Em outro país a capa vai ser diferente, mas aqui no Brasil a escolha da Companhia das Letras, pelo menos para fazer a capa desse livro, é muito pertinente. Então reforço, leiam um livro, apesar do tema ser um pouco pesado por alguns dados, é interessante lê-lo para você repensar certos fatos e certos períodos. Ok? Então vamos para as considerações finais. Então é isso. Eu sugeri esses 3 livros, né, Vidas de Entremeio, A Greve no Masculino e Feminino e A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, para que vocês tenham o que fazer nessa quarentena. Né? Outras pessoas vão fazer outros vídeos, vai haver outras discussões, e o Nota de Rodapé vai pôr outros conteúdos para que vocês possam ficar dentro de casa. Então fiquem em casa e lavem as mãos, por favor, ok?